ouvir agora aqui na 103,3 Rádio Celestial FM mais uma mensagem poderosa com o pastor Rômulo Martins, da Igreja Evangélica Ministério Aviva. Quando o menino levanta às 4 horas da manhã para entregar jornais, as pessoas dizem que ele é madrugador. Se a igreja pedisse a um menino que se levantasse às 4 horas da manhã para fazer algum trabalho para o Senhor, elas poderiam dizer que estão pedindo demais de um menino. Se uma mulher gasta 8 horas fora do lar trabalhando em uma fábrica ou em seu jardim, ela é chamada de uma esposa ativa. Se, no entanto, ela estiver disposta a fazer alguma coisa para o Senhor, dirão: a religião fanatizou-a. Se uma pessoa se compromete a pagar R$300 semanais por algum tempo para a compra de qualquer artigo de satisfação pessoal, alguma coisa que a pessoa queira, paga de boa vontade. Mas se essa mesma pessoa depositar essa quantia cada semana na sacola da coleta, muita gente dirá que está louca. Este mundo está mesmo louco, onde as primeiras coisas vêm por último e as últimas em primeiro lugar. Amém? Salmo 116. Glória a Deus. Versículo 14, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, né? Então vamos ler. Diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Amém? Vamos ler todo mundo? 1, 2, 3 e... Isso. Então, meus amados, eu falei que ia continuar, estou continuando as pregações. Falei para você, comecei a falar da vida de Ana. Pode se assentar, amém? Vamos orar, né? Senhor, fala conosco na tua palavra, da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Falei para você da vida de Ana, né, amados? Características que ela tem que nos ensinam, características que precisamos colocar em prática todo dia, se a gente quiser ter uma vida de vitória. Ela enfrentou afrontas da Penina e ela fez um voto ao Senhor. Primeira característica da vida de Ana, falei para você já, enfrenta o que for, mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. Fala comigo, enfrenta o que for, mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. Amém? Já falei para você também a segunda característica. Amém? Foi a segunda pregação que eu estava falando da vida dela. Fala comigo assim, a humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida de um servo fiel. Terceira característica que eu preguei é assim, repete comigo: aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. Amém? E aqui nós estamos nela, que eu comecei a falar quinta-feira. Se Deus permitir que eu termine hoje, nós vamos estar terminando. Que é assim, repete comigo: a visão espiritual é essencial para ver o milagre acontecer. Quantos aqui querem ver o milagre acontecer na sua vida? Amém? Então, meus amados, peço para você abrir então no livro de Hebreus. Ana teve visão espiritual.
ela votou ao Senhor, fez uma promessa ao Senhor, votou, fez um voto, colocou Deus, quis honrar a Deus naquele voto, consagrando o filho, se Deus desse o filho, ela ia dar ao Senhor. E ela saiu dali diferente do templo, né, meus amados? Ela saiu diferente. Culto pode ter muitas pessoas como poucas pessoas. Pode ter um grande pregador como não pode ter um grande pregador. Mas o importante é a maneira como você se comporta diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Versículo 24, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Eu falei um pedacinho disso, quinta-feira eu vou pegar um gancho nisso aí, amém? Meus amados, Moisés, ele recusou ser chamado neto de Faraó, que era o monarca do Egito, preferindo ser maltratado com o povo do que viver no palácio, porque ele considerou a afronta por Cristo, a vergonha que ele ia passar por Cristo, uma riqueza muito maior que os tesouros do Egito, porque ele contemplava já a recompensa dele. Amém? Que você possa ter visão como ele teve, a visão da fé. Amém? Ele já estava vendo, por que, mas um homem daquele, príncipe, abandonaria tudo, né? Deus chamou ele para liderar o povo, para tirar o povo do Egito, para libertar o povo. Aquele homem viveu no deserto. Aquele homem preferiu isso do que viver nos palácios. Lá no 27 fala: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Mesmo o rei ficando irado com ele, ele não temeu. Permaneceu firme, como se estivesse vendo aquele que é invisível. Quem é invisível aqui que nós estamos falando é o Senhor. A fé, meu amado, ela é a certeza do invisível, a certeza das coisas que se esperam. Ele permaneceu firme. Olha o 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Eu falei isso aqui quinta-feira também. Foi tudo pela fé. Amém, amados? Tudo que você fizer, a Bíblia fala que tudo que você fizer, por palavras ou por obras, você tem que fazer em nome de Jesus, dando a Ele glórias a Deus Pai. E a Bíblia também fala: tudo que não é feito pela fé é pecado. Então, meu amado, tudo que você for fazer, você tem que fazer pela fé. Amém? Ele celebrou a Páscoa pela fé. Eles mataram o cordeiro na sexta-feira, aspergiram o sangue nos umbrais da casa, no portal da casa, nas ombreiras da casa. Foi pela fé, para que o exterminador não tocasse, porque Deus falou que o exterminador passaria, o anjo da morte a passar. Assim também, meu amado, pela fé, você tem que crer no sacrifício de Jesus, porque também o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, te livra do mal. Versículo 29, pela fé atravessaram o mar vermelho
como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Ele estendeu o bordão pela fé, o mar se abriu pela fé, eles atravessaram pela fé, e Faraó tentou passar por aquele caminho, mas não conseguiu. Por quê, meu amado? Porque não foi pela fé. Por quê, meu amado? Porque o caminho que Deus abriu para você passar, é para você passar, e não adianta outra pessoa tentar passar, porque não vai conseguir. 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Quantos aqui conhecem a história das muralhas de Jericó? Levanta a mão. Quem aqui conhece a história das muralhas de Jericó? 1, 2, 3, 4, 5. Só 3 pessoas aqui, 4 pessoas não conhecem. Deus mandou Josué rodear Jericó, as muralhas de Jericó. Eram muralhas difíceis de ser quebradas. Deus mandou eles rodearem calados 7 dias. Cada dia tinha que rodear uma vez. E no último dia, 7 vezes. Meus amados, muitas vezes nós nos encontramos assim. A promessa de Deus está na nossa frente, nós estamos rodeando. Nós não alcançamos porque ainda tem uma muralha, tem um impedimento. Talvez o impedimento da sua situação financeira. Talvez o impedimento é alguém, é um inimigo que você tem. Talvez o impedimento, meus amados, é sua vida emocional, algo que você não consegue vencer. Talvez essa muralha é um vício que você tem. Não sei qual é a sua muralha, mas é ela que está te impedindo de alcançar a promessa. Você está rodeando. Deus mandou rodear tocando a trombeta. A trombeta, meu amado, fala de louvor. Salmo 150. Amém? Então, meu amado, você tem que rodear louvando, porque quem louva não tem tempo para murmurar, para reclamar, para pecar pela língua. Quando eles estavam andando com a trombeta em volta da terra, os sacerdotes tocavam a trombeta, a arca ia ali também. O povo marchava calado. Então, meu amado, você não tem que ficar parado, você tem que marchar. Você não tem que ficar parado cruzando os braços falando que nada muda na sua vida. Você tem que marchar. Você não tem que ficar parado falando que ora e nada melhora. Você tem que orar e marchar. Você não tem que ficar parado dizendo que a sua situação financeira não muda. Você tem que marchar, agir pela fé, porque quem está tendo fé é quem está aí batalhando. Você não tem que ficar parado, meus amados, reclamando da vida, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do pai, reclamando da mãe, reclamando do vizinho, reclamando do cachorro, reclamando do buraco da rua. Você tem que marchar, porque a ordem do Senhor é para você marchar. Está ouvindo Igreja Evangélica Ministério Aviva. E tinha que marchar calado, porque na época de Moisés eles marcharam murmurando. Por isso foram para lá, murmuraram tanto que na hora de conquistar a promessa tiveram que voltar, porque Deus falou: não está preparado. Agora, quem está calado, meu irmão, não peca. Às vezes
é melhor você ficar em silêncio. É melhor você ser senhor do seu silêncio do que escravo das tuas palavras. Vamos lá, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, meus amados, eles chegaram ali no 7º dia, depois da 7ª volta. O Senhor mandou gritar. Josué disse: gritai. Eles gritaram. Aquele grito foi pela fé também, meus amados. Um grito de louvor, o grito da vitória. Aquele grito, meus amados, quando você está dando a última volta, o último momento da tua vitória, e você crê que vai receber aquele grito, meu amado. Você não ia dar um grito comum. Você não ia dar um gritinho como você dá às vezes aqui. Você não, meu amado. Eu creio que eles deram o grito com todas as suas forças. Eu creio que eles pensaram assim: eu cheguei até aqui, e agora eu vou fazer esse grito valer a pena. Nem que seja no grito essa muralha vai cair, porque tanto que eu lutei. Eu creio que alguém pensou assim, meus amados. E fé, no Velho Testamento, é obediência. Por isso que você vê nesse capítulo 11 de Hebreus: pela fé eles fizeram, pela fé fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. É atitude, amém? Então, meus amados, aquele grito foi obediência também, amém? Foi fé. E Deus honra aquele que tem fé. E quando eles gritaram, imagina comigo, irmãos, o barulho das muralhas quebrando, a muralha se rachando e caindo por terra, e aquele povo vendo a vitória deles acontecer na muralha caindo, e eles podendo entrar para tomar posse daquilo que Deus prometeu, meus amados. Assim você também, você tem que crer, olhar pela fé, visualizar as coisas pela fé, agir pela fé, amém? Obedecer ao Senhor, meus amados, porque o último momento virá. Aquele momento que todo o seu sacrifício vai ter que valer a pena. Você vai ter que ver, amados. Deus vai pedir, grita, amém? Em outras palavras, Deus vai falar uma coisinha só para você fazer, e você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver a muralha que está na sua vida cair, para você tomar posse da sua promessa. Aí, meus amados, no 31 fala que Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu em paz os espiões, os espias. Eles foram espionar a terra, ela acolheu eles porque quiseram matar eles. Eles mandaram ela amarrar um fio escarlata na janela para eles saberem qual é a casa dela, para não matarem ela. E foi preservado, meus amados, a vida dela. Raabe, a meretriz, né? Todo mundo aqui sabe o que é meretriz? Quem sabe o que é meretriz? Meretriz é prostituta, tá, gente? Está escrito aí, ó, no versículo 11, né? Então ela foi salva, amém? 32, Hebreus 11, 32. Mas que direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Todos esses homens agiram pela fé. Paulo está falando aos hebreus aqui também, citando situações que ele não falou nome de pessoas ainda,
falando nome de pessoas aqui, Gideão, Baraque, Sansão, de coisas que alguns aqui não fizeram ainda, porque por causa da fé eles subjugaram reinos. Para quem não sabe, amado, Gideão, ele foi com um exército pequeno, ordenado por Deus, e venceu a batalha contra os midianitas. E Deus mostrou que a quantidade não importa, o que importava era a qualidade das pessoas que estavam ali naquele exército. Baraque viu o inimigo subir no monte, mas aí, meus amados, veio uma chuva, os carros atolaram, o exército de Baraque venceu a batalha. Na época da juíza Débora, Sansão, homem com a força física poderosa, no último momento da sua vida pediu uma outra chance para o Senhor, e Deus deu outra chance para ele. Deus vai te dar quantas chances forem necessárias, não só a primeira nem a segunda, porque Ele é um Deus misericordioso, amém? E Ele venceu, Ele derrubou mais inimigos no último momento da vida, mais do que no começo. Jefté libertou o povo de Eude, midianita, povo de Deus. Davi nem precisa falar, todo mundo aqui conhece a história de Davi. Samuel, grande profeta, outros profetas aqui, né, meus amados? Fecharam a boca de leões, para quem não sabe, foi Daniel, quando ele foi lançado lá embaixo. Eu creio, amado, que o anjo desceu ali embaixo e falou assim: esse aqui você não toca, esse aqui é meu. Hoje, leão, você vai ter que jejuar. Aleluia. Extinguiram a violência do fogo. Para quem não sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Azarias e Ananias foram lançados na fornalha. Quando eles caíram naquele fogo, meus amados, um homem, o quarto homem da fornalha, desceu com eles. O anjo do Senhor desceu com eles para livrar eles do fogo, porque eles estavam com fé. Eles não quiseram se prostrar diante das imagens de Nabucodonosor. 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Para quem não sabe, Eliseu ressuscitou uma pessoa no Velho Testamento. Elias também ressuscitou um jovem no Velho Testamento, todos filhos de viúvas. 36, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Para quem não sabe, meus amados, o profeta Jeremias profetizava e as pessoas zombavam dele, não acreditavam, mas Deus queria falar e falou: fala. E ele falava que ele não queria, mas ele sentia um fogo queimando ele, fogo da responsabilidade, o fogo do Senhor, que ele tinha que falar, que Deus mandava. Foi preso, foi alimentado, preso a pão e água. Profeta melancólico, profeta chorão, ele era aquela pessoa, meu amado, talvez como você, que toma a dor do outro, que não gosta de ver ninguém sofrendo, que você que vê alguém sofrendo, ninguém vê, mas você percebe quando a pessoa está sofrendo. Esse é o melancólico. Jeremias chorava, ele escreveu o livro das Lamentações de Jeremias, depois do livro dele, ele chorando pelo povo que não queria ouvir as profecias do Senhor, a palavra do Senhor. E no livro das Lamentações ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muitas das vezes você se encontra numa situação aprisionada, uma situação de tristeza, depressão. O que resta, meu amado, é você fazer como ele, trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Meus amados, 37 foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras,
necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Paulo está falando que há homens que pela fé foram apedrejados, talvez como você também, por ser crente, por ser cristão, está sendo apedrejado por palavras, provados, cerrados pelo meio. Para quem não sabe, dizem que o profeta Isaías, estudiosos dizem que o profeta Isaías foi cerrado no meio, foi morto, cerrado no meio, mortos a fio de espada. Para quem não sabe, o profeta Zacarias, meu amado, foi morto entre o templo e o altar. O profeta Zacarias. A Bíblia fala: andaram peregrinos, alguns homens pela fé, amados. A Bíblia fala, né, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. O profeta Elias, por exemplo, e o profeta Eliseu e o profeta João Batista, eles andavam com pelo de camelo, não pele de camelo, uma roupa de pelo de camelo. Meus amados, homens pela fé passaram necessidade, foram afligidos, maltratados. Talvez você está sendo maltratado. A Bíblia fala que esses homens, o mundo não era digno deles, e eles não viram a concretização da promessa. Abraão, ele não viu. Deus prometeu que ele andaria naquela terra e aos descendentes dele daria aquela região. Quer dizer, ele não viu aquilo acontecer, porque a promessa era para a descendência dele. Porque a Bíblia fala que Deus tinha algo superior a nosso respeito, para que ele sem nós não fôssemos, né, um sem o outro não fosse aperfeiçoado. Amém? Aí no capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, vírgula. Dando uma pausa aqui, deixa eu explicar para você. A Bíblia fala aqui, no versículo 1 do capítulo 12, que ao nosso redor há uma nuvem de testemunhas. Amém? Uma nuvem de testemunhas, pessoas ao nosso redor. Visto que nós temos essas pessoas ao nosso redor, a Bíblia manda a gente se desembaraçar do pecado. Alguns pecados, meus irmãos, são embaraços na nossa vida. Você já imaginou você caminhando com um tênis amarrado, aquela cordinha do tênis uma na outra, um tênis com o outro, como é que você ia andar com dificuldade? Já imaginou isso? Um tênis, uma cordinha amarrada na outra, um cadastro no outro. Você não ia conseguir caminhar como você caminha normalmente. Sim ou não? Não é verdade? Meus amados, assim também há pecados que são embaraços, amarram nosso caminhar, não deixando a gente caminhar conforme Deus quer. Paulo está falando aqui, né, desembaraçar do pecado, porque ele nos assedia, o pecado nos assedia. Se desembaraçar e correr com perseverança. O que? A carreira que nos está proposta, a corrida que nos está proposta. Meus amados, que carreira que é essa? Que corrida que é essa que nos está proposta? Deus tem uma caminhada para você, já escolheu o jeito de você caminhar. O caminho, para quem não sabe, o caminho é Jesus, e sem caminho não há ida, sem caminho não há chegada. Você tem que caminhar com perseverança, meus amados. Muitas vezes dá vontade de parar, muitas vezes vai dar vontade de desistir,
Mas a perseverança, meus amados, é isso. É aquela paciência, né? É você vencer aquela vontade de parar. Isso é a perseverança. A perseverança, meus amados, é a força para continuar. Isso que é a perseverança. Então você tem que se desembaraçar e correr com perseverança, amém? Você está ouvindo Igreja Evangélica Ministério Aviva. Não somente correr. Como é que você vai correr? Correr essa carreira que nos está proposta. Esse caminho, que é o caminho é Jesus. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então Paulo está falando, visto que você tem muitas pessoas te olhando, você tem que se desembaraçar do peso e do pecado que está te assediando, correr com perseverança essa carreira, e correr olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para o autor da fé, ou olhando para o consumador da fé. Como pastor, a Bíblia fala: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então você vai olhar para Jesus. Jesus suportou a cruz. Jesus não fez caso da vergonha que ele ia passar, e por causa disso ele está sentado à destra de Deus. Quando você olha para Jesus, meus amados, você tira forças de onde não tem. O Senhor te dá forças, e a alegria do Senhor passa a ser a tua força. Se está faltando esta alegria, eu profetizo na sua vida: a alegria do Senhor será a tua força nessa caminhada. Quando você olha para Jesus, meus amados, você não tem tempo para murmurar. Quando você olha para Jesus, você não tem tempo para reclamar. Quando você olha para Jesus, você não tem tempo para fofocas. Quando você olha para Jesus, você tem tempo para orar, você tem tempo para louvar, você tem tempo para buscar ao Senhor. Quando você olha para Jesus, o desânimo não te vence. Quando você olha para Jesus, você é animado. Quando você olha para Jesus, acontece com a sua vida como Pedro, que andou sobre as águas. Um homem como eu e você andou sobre as águas porque olhava com fé para Jesus. E ao momento que ele passou a temer o vento, a tempestade, o barulho do mar, ele passou a olhar e temer, ele passou a afundar. Então, meu amado, o vento, quando ele estava andando sobre as águas, o vento ainda estava passando, mas ele estava olhando para Jesus, por isso ele continuou a caminhar. Ele só parou de estar sobre as águas, desafiou a lei da física, e só afundou porque parou de olhar para Jesus. Então, meu amado, não pare de olhar para Jesus. Amém? Não pare. O vento estava passando, mas ele estava caminhando sobre as águas. A tempestade estava acontecendo ainda, ele caminhando sobre as águas, porque ele não afundou, porque ele estava olhando para Jesus, mas a tempestade estava acontecendo. Então, meu amado, o mar estava bravio ainda, mas ele estava olhando para Jesus. O mar da tua vida, esses problemas podem estar soprando sobre a sua vida como o vento, como a tempestade, como as ondas do mar sobre você. Enquanto você estiver olhando para Jesus, Ele vai fazer você caminhar sobre as águas.
Amém? Interessante, né, amados? Os problemas estavam acontecendo ainda. Tempestade, vento, ondas bravias do mar. Mas ele não reparou nisso. Enquanto ele estava reparando em Jesus, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele passou a escutar o vento, olhar para o vento, preocupar com o vento, com a tempestade, ele passou a afundar. Então, meu amado, o problema está acontecendo, tá? E todo mundo tem problema, meu amado. Não é só crente que tem problema, não. Vamos parar com essa historinha que só crente passa a luta, meu amado. Isso é coisa de crente com espírito de franciscano, como eu já disse para você. Meus amados, todo mundo tem problema. O vento está aí passando. A Bíblia fala, meus amados, que vieram os rios, as chuvas. A enchente veio sobre a casa que estava na areia e sobre a casa que estava na rocha. O que significa isso? Significa, meu amado, não importa como você esteja, a dificuldade vem para todo mundo. Outra coisa que ensina essa passagem também: a diferença está na sua estrutura, na sua fé. Quem tem fé vai prevalecer diante da tempestade. A tempestade vai passar, mas quem tem a casa edificada na rocha, Jesus é a rocha. Aquela pessoa que estiver firme em Jesus, ela vai prevalecer contra a tempestade. Você só sabe a estrutura que você tem quando vem as dificuldades. Aí você sabe, não, eu venci a luta, eu venci os problemas, é porque a minha casa está edificada sobre a rocha, porque eu estou olhando para Jesus. Se você não está, meu amado, olhe para Jesus, edifique a sua casa sobre a rocha, amém? Versículo 3, Hebreus 12:3, Hebreus 12:3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Paulo veio falando isso tudo, da fé. Agora o versículo 12, ele está mandando você se desembaraçar, correr com perseverança, olhando para Jesus, aquele caminho, a carreira que está proposta. E considera, no versículo 3, considera Jesus. Por quê? Porque ele passou. Olha o que ele suportou. É isso que Paulo está falando. Olha o que ele suportou. Olha o que ele suportou contra ele mesmo. Para quê, pastor, que eu tenho que olhar isso? Paulo está falando nesse versículo 3 aí, ó. Considera o que Jesus suportou. Para quê? Para você não cansar, não fatigar, não desmaiar na sua alma. Amém? Quando você dá ouvido a A ou a B, ou o que você está vendo, você pode desmaiar na vossa alma, você pode desanimar. Mas quando você considera, atenta, olha para Jesus, aquele que suportou tanta oposição contra ele. Ele suportou a cruz por nós. Está sentado à direita de Deus. Quando você faz isso, meus amados, você está usando a fé. Amém? Você está ouvindo pregação do pastor Rômulo Martins, da Igreja Evangélica Ministério Aviva, aqui na rádio 103,3 Celestial FM. Nós vamos estar orando. Amém? Certa vez, Jesus estava no barco dormindo, e a água batia no barco, estava jogando a água fora. Acordaram Jesus para Jesus ajudar. Jesus somente foi lá e repreendeu o vento e o mar. Eles falaram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, o vento pode estar passando sobre a tua vida, contra o teu barquinho, mas se Jesus está no barco, vai chegar o momento que Ele vai repreender o vento e a tempestade.
Você está ouvindo pregação do pastor Rômulo Martins, da Igreja Evangélica Ministério Aviva, aqui na Rádio 103,3 Celestial FM. Então vamos orar. Coloque sua vida perante o Senhor, seu problema diante do Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo. Feche os seus olhos nesse momento. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Oi, eu sou o pastor Rômulo Martins e você ouviu uma mensagem pregada por mim na Igreja Evangélica Ministério Aviva. Eu sou o pastor Rômulo Martins e você pode entrar em contato comigo aí, chamando aí para pregar na sua igreja ou fazendo pedido de oração através do meu Facebook, Rômulo Martins. Digite lá, vai lá no Facebook, digite lá Rômulo Martins na pesquisa e você vai me encontrar. Você também pode ver o meu blog, avivanet.blogspot.com. Se você precisa de oração, você pode mandar uma mensagem aí no Facebook, na página de Rômulo Martins, pastor da Igreja Evangélica Ministério Aviva. Mande a mensagem lá que eu vou estar orando por você. Um abraço e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.